Então, boa noite a todos, aos meus irmãos da Sociedade Espírita Harmonia e Luz. Mais uma vez aqui estamos, atendendo com muita alegria a esse convite da Sociedade Espírita para que consigamos todos juntos aprendermos sobre mais uma lição do Mestre Jesus, sobre a visão da doutrina espírita. Então, como é de costume, sempre antes de começarmos uma explanação doutrinária, para a harmonização de todos, fazemos uma prece, para também contarmos dentro de nossos merecimentos, com o auxílio dos benfeitores espirituais. Assim, neste momento, vamos todos fechar levemente nossos olhos. Vamos buscar a harmonização, sintonizando com nosso Pai que é Deus, com o Mestre Jesus, agradecendo esta oportunidade de mais uma vez estarmos aprendendo sobre os ensinamentos do Mestre contidos no Evangelho, estarmos reunidos para aprendermos um com os outros, dialogando, pois sempre digo, por mais que esteja um sendo escolhido para explanar, todos somos aprendizes e temos muito ainda para aprender. Então, rogamos assim o auxílio dos benfeitores amigos, para que possamos, dentro dos nossos merecimentos, aprendermos tudo aquilo que é nos permitido nesta noite. Obrigado e que assim seja. Então, meus irmãos, atendendo novamente ao convite desta casa tão querida, que tenho um afeto muito grande por cada um dos trabalhadores e frequentadores desta casa, em combinação com o nosso amigo muito querido, Miguel Brambila, que hoje seria a vez dele, então, e ele tão assim, uma pessoa estudiosa da doutrina, me concedeu então a oportunidade de estar falando no lugar dele. Então, o tema que eu escolhi desta noite foi o amor segundo Jesus. Veja bem que é um tema bem profundo, né? Então, todos os ensinamentos, tudo aquilo que o Mestre Jesus nos trouxe, os ensinamentos que ele nos deixou, foi tudo baseado no amor. Tanto então que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, que tem então o texto A Lei de Amor, começa assim: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as inspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres e aniquila as misérias sociais. Feliz aquele
que, ultrapassando a sua humanidade, ama com amplo amor seus irmãos em dores. Feliz aquele que ama, porque não conhece nem a angústia da alma, nem a miséria do corpo. Seus pés são leves e vive que transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou esta palavra divina amor, ela fez estremecer os povos, e os mártires, ébrios de esperança, desceram ao circo. Então, naqueles tempos, havia muitas aflições. O povo estava subjugado ao Império Romano. E aqueles que deveriam trazer então esperança em conluio com estes, manipulavam o povo de acordo com as suas vontades. Então veio um homem que falava diferente de todos aqueles que o antecederam. Um homem que até aqueles que diziam odiar, quando se aproximavam dele, se sentiu algo diferente. Então, vou tomar como base uma passagem de Jesus, quando ele, se aproximando de um poço, pediu a uma mulher samaritana que lhe desse água para saciar a sede. E ela, percebendo que ele era um judeu, lhe disse: como ele, sendo um judeu, lhe pedia água? Pois naquela época havia uma certa discórdia entre os judeus e os samaritanos. Grande parte vinha essa mágoa, esse ressentimento por parte do povo judeu, porque se achava o povo eleito, porque deste povo nasceu Moisés, que foi o instrumento dos 10 mandamentos. Então o povo judeu se achava superior, e todos aqueles que não concordavam com a sua maneira de ver, principalmente na religião, eram excluídos e tidos como um povo impuro. Então Jesus, cansado de caminhar, chegou até este poço e pediu para aquela mulher samaritana que lhe desse água. E ela disse então, como sendo ele um judeu, lhe pedia água. Veja que também os samaritanos tinham um pouco de orgulho em relação, era um conflito quase que psicológico de orgulho entre esses povos. Daí Jesus disse a ela que se ela bebesse da água que ele tinha para oferecê-la, nunca mais sentiria sede, pois aquela água que ela retiraria do poço saciaria a sede momentaneamente, mas a água que ele então lhe desse, nunca mais ela sentiria sede. Então, ela, surpreendida com aquilo, questionou que água era aquela, ela queria aquela água. E mesmo assim ainda ela tinha uma certa desconfiança de quem era aquele homem. Então ele foi relatando alguns eventos, alguns acontecimentos mais íntimos da vida pessoal daquela mulher. Até disse a ela que fosse lhe chamar o seu marido, mas ela dizia: eu não tenho marido. E ele contou certinho sobre a situação que envolvia a vida dela. Então, o que eu quero dizer? Vamos
Vamos pegar, por exemplo, as figuras envolvidas nesta história. Primeiro, Jesus, nosso maior modelo e guia, que já esteve presente entre nós, a mulher samaritana e o poço. Mas toda a água, ela se origina de algum lugar, de uma fonte. E também outra situação, veja bem que os detalhes que envolviam toda aquela época em que Jesus esteve presente entre nós. Então, lá tinha 2 mares. O mar da Galileia, ao norte, e o Mar Morto ao sul. Os dois recebiam a fonte da água que vinha até eles, era o Rio Jordão. Então os dois recebiam as águas do mesmo lugar. O Mar da Galileia recebia ao norte e o Mar Morto ao sul. O Mar da Galileia era cheio de vida. Ele recebia aquelas águas e deixava passar para que aquelas águas levassem esperança, fertilidade para outras regiões. E o Mar Morto não. Ele recebia e as retinha. Não. Vejam bem, uma curiosidade histórica, esses dois eram chamados de mar, mas na verdade eram lagos, porque eles não eram tão extensos, mas eram chamados de mar. Então assim somos também. Comparamos então o Mar da Galileia e o Mar Morto ao nosso comportamento. Toda vez que recebemos algo de bom, um ensinamento que nos traz paz, harmonia, e repassamos a alguém para que também aquela pessoa sinta a mesma harmonia que nós sentimos, nós promovemos vida. Essa é a primeira característica do amor segundo Jesus. É o amor que gera vida, esperança, prosperidade, que traz uma nova expectativa para que nem ele mesmo fez para aquele povo daquela época, onde muitos eram abandonados por ser as escórias da sociedade. Enquanto, quando agimos como o Mar Morto, que recebemos algo de bom, uma paz, um auxílio, principalmente de ordem espiritual, no sentido de um consolo, que temos as nossas aflições. E quando então alguém vem nos procurar depois, para que também seja consolado, e nós não lhes damos atenção, agimos como o Mar Morto, que é um mar estéril, que não produz. A segunda característica do amor segundo Jesus é o amor, doação. Toda vez que nos empenhamos de verdadeiramente estarmos nos doando, fazendo bem sem olhar a quem, estamos cumprindo o amor segundo Jesus nos deixou. Mas não devemos, mesmo quando fadigados de servir
acharmos que é o momento de parar. Emmanuel, numa mensagem titulada Sem Desfalecimento, no livro não lembro o nome do livro agora, mas é uma mensagem psicografada por Chico Xavier. Ele diz assim numa das frases: o exercício do amor verdadeiro não pode cansar o coração. Porque o amor é talvez é a única coisa que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe, mais a gente tem. Então, toda vez que nos doamos em objetivo de estarmos servindo alguém, estamos propagando o amor de Cristo. A terceira característica do amor segundo Jesus é que ele não faz perguntas. A gente não faz perguntas. Quando alguém vem nos pedir um auxílio, não perguntamos se ele é gaúcho, se ele é paulista, se ele é do partido A ou do partido B, do time esse ou time aquele. Nós fazemos o bem pelo bem. Então, essa história dos dois mares, vejam bem que história que a gente muitas vezes não consegue perceber os ensinamentos na cartilha da natureza, mas essa história foi percebida pelos sábios judaicos que, devido à serenidade que já tinham atingido, sabiam ler na cartilha da natureza os seus ensinamentos. Então, minha gente, o amor é algo que vem de muito, muito tempo nós sendo convidados a vivenciar o amor. Mas, infelizmente, orgulhosos que somos, deturpamos essa maravilhosa virtude. E uma belíssima obra que eu aconselho a todos ler, que se chama Amor Imbatível Amor, da série psicológica de Divaldo Pereira Franco, inspirado pelo espírito de Joana de Ângeles. Ali vai nos falar sobre a evolução do amor através dos tempos, de acordo que a humanidade foi amadurecendo até os dias de hoje. Mas, infelizmente, mesmo com toda essa literatura, todo esse apoio, ainda cometemos barbaridades em nome do amor. Quantos erros, quantas injustiças cometemos em nome do amor. Quantos crimes passionais cometidos em nome do amor. Então, Paulo de Tarso, essa figura que eu me emociono de lembrar de tudo que ele passou. Outra obra que eu aconselho muitos ler é a obra Paulo Estevam, uma das mais belas obras já psicografadas pelo nosso irmão já desencarnado, Chico Xavier, sob inspiração do Espírito Emmanuel. Então, nesta obra, mostra o trabalho que Paulo de Tarso teve para propagar, para ensinar os ensinamentos que Jesus havia deixado, enfrentando muitos preconceitos. Então, Paulo, em um trecho da carta da primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, ele diz aquela famosa frase:
O amor é paciente, é bondoso. O amor não é invejoso, não é arrogante, não se ensoberbece, não é ambicioso, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda ressentimento pelo mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas se regozija-se com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Em algumas traduções das cartas de Paulo, a palavra amor é substituída pela palavra caridade. Mas por quê? Os gregos tinham algumas diferenciações, algumas palavras, e de acordo com o tipo de amor era o que eles usavam. Então, o amor que Jesus ensinou e Paulo estava repassando era considerado o amor ágape, aquele amor que auxilia o seu próximo. E também na época, também esse amor era considerado como a caridade. Então, em algumas traduções temos o que seria, que Paulo falou, amor, escrito, substituído pela palavra caridade. Mas isso em nada diminui o significado, pois caridade é exercer o amor ao próximo. A quarta característica, então, de o amor segundo Cristo, o amor não revida quem ataca. Então, comparando novamente o amor à fonte, mesmo quando a fonte é agredida, que lhe jogam pedras, ou qualquer outro tipo de agressão, ela não revida, ela continua servindo com as suas águas da vida. E assim vai seguindo, levando esperança e vida para os lugares. E na questão, então, 886, em O Livro dos Espíritos, é perguntado qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade segundo Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E tudo isso só se origina de uma virtude, que é o amor. Se não temos amor, fica difícil conseguirmos desenvolvermos também essas outras virtudes. E a quinta característica do amor segundo Jesus, partindo daquele princípio da fonte, aprende a contornar todos os obstáculos. Então agora relembramos todos aqueles que fizeram disso um manual. Todos os nossos irmãos que conhecemos, que já desencarnaram e deixaram grandes exemplos. Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier, Mahatma Gandhi, Irmã Dulce, Bezerra de Menezes, independente de religião, mas que serviram o seu próximo. Eles tiveram vidas difíceis, enfrentaram preconceitos das sociedades da sua época, mas mesmo assim não desistiram, contornaram cada um dos obstáculos que foram seguindo, mas foram abnegados, trabalhando pelo bem dos seus irmãos, renunciando à própria
própria vida, o próprio conforto que poderiam ter, mas se doaram inteiramente em benefício da caridade para com seus irmãos. Outro grande missionário da doutrina espírita foi Leon Denis, contemporâneo de Kardec, no livro O Problema do Ser e do Destino, no capítulo 25, que fala sobre o amor, ele escreveu assim: é pelo amor, sol das almas, que Deus mais eficazmente atua no mundo. O amor é mais forte do que o ódio, mais poderoso que a morte. Se o Cristo foi o maior dos missionários e dos profetas, se tanto império teve sobre os homens, foi porque trazia em si um reflexo mais poderoso do amor divino. Então, ele que foi o representante maior que conhecemos do amor de Deus perante o universo, tudo aquilo que ele criou, a sua magnitude, a sua elevação. E temos então que ter ele sempre como exemplo, irmãos. Toda aquela mãe que cuida do seu filho, o profissional que acima do interesse financeiro dedica-se a alguém, na área da medicina, o médico, na área da educação, os professores, enfim, todo aquele profissional que de uma maneira ou outra está envolvido em servir, que não serve apenas por interesses materiais, esse está vivenciando o amor segundo Jesus. E vejam bem, também no Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala assim: o amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente à prova de tudo, que tendência a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Então veja bem, meus irmãos, essa frase aqui mexe com a gente. Aquele homem que talvez tenha a moral das mais baixas, criminoso, com grande responsabilidade perante a providência divina, ele sempre terá algo que será objeto de seu carinho, de seu afeto. Então o amor é um sentimento tão elevado que ele mexe com todo aquele que realmente lhe cultiva com humildade, com sinceridade. Então, irmãos, que possamos nós realmente estarmos buscando todos os dias refletirmos sobre esse sentimento, pois somente ele cura nossas aflições, nossas chagas e nos eleva, nos tornando criaturas melhores. E também um dos maiores cientistas que já viveu reencarnado neste plano, Albert Einstein, quando escreveu uma carta para sua filha, olha só o que ele escreveu. Eu retirei apenas um trecho desta frase, desse texto. Há uma força extremamente poderosa
para a qual a ciência até agora não encontrou uma explicação formal. É uma força que inclui e governa todas as outras, existindo por trás de qualquer fenômeno que opere no universo e que ainda não foi identificada por nós. Esta força universal é o amor. Esta força tudo explica e dá sentido à vida. Esta é a variável que temos ignorado por muito tempo. Talvez porque o amor provoca medo, sendo o único poder no universo que o homem ainda não aprendeu a dirigir a seu favor. Veja o final, sendo o único poder no universo que o homem ainda não aprendeu a dirigir a seu favor. Aquilo que eu falei, deturpamos esses sentimentos, usamos para chantagear nossos familiares, nossos amigos. Eu te amo, mas só se você continuar fazendo o que eu quero. Ou dizemos assim, se você me abandonar, eu vou fazer uma loucura. Compramos o amor das pessoas com chantagens psicológicas, deturpando totalmente esse valoroso sentimento. E daí acabamos perdendo grandes oportunidades de continuar semeando o amor que Jesus nos ensinou. O amor que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base de todos os ensinamentos que Jesus nos deixou. Que possamos nós, meus irmãos, estarmos sempre atentos ao que estamos fazendo com as oportunidades de crescimento, de aprendizado, para que assim consigamos realmente estarmos dia após dia superando os obstáculos, demonstrando que estamos realmente aprendendo a vivenciarmos o amor do Mestre Jesus. E para encerrar então a explanação desta noite, tenho aqui comigo uma mensagem psicografada por Divaldo Franco, inspirado pelo espírito de Joana de Ângeles, que nos fala a presença do amor. O amor, alma da vida, é o hálito divino a espraiar-se em toda parte, manifestando paternidade de Deus. Onde quer que se expresse, imanta quanto se lhe acercam, modificando a estrutura e a realidade para melhor. No amor se encontram todas as motivações para o progresso, emulando o avanço na libertação dos atavismos que, por enquanto, predominam em a natureza humana. Por não se identificar com o amor na sua realização incessante, a criatura posterga a conquista dos valores que alçam a paz e a engrandece. Sem o amor, se entorpecem os sentimentos, e a marcha da sensação para a emoção torna-se lenta e difícil. Em qualquer circunstância, o amor é sempre o grande divisor de águas. Vivendo, Jesus modificou os conceitos então vigentes, iniciando a era do espírito imortal, que melhor expressa todas as conquistas do pensamento. Se te encontras sob a alça de mira de injunções dolorosas, sofrendo incompreensões e dificuldades nos teus mais nobres ideais, não te abatas, ama. A noite tempestuosa e sombria não impede que as estrelas brilhem acima das nuvens borrascosas. Se o julgamento descaridoso te perturba os planos de serviço, intentando descoraçar-te mediante o ridículo que te imponham, mesmo assim ama.
O sarçal aparentemente amaldiçoado, no momento oportuno abre-se em flor. Se defrontas a enfermidade sorrateira que intenta dominar as tuas forças, isolando-te no leito da imobilidade e reduzindo as tuas energias, renova-te na prece e ama. O deserto de hoje foi berço generoso de vida e pode, de um momento para outro, sob carinhoso tratamento, reverdecer-se e florir. O amor é benção de que dispões em todos os dias da tua vida para avançares e conquistares espaços no rumo da evolução. Não te canses de amar, sejam quais forem as circunstâncias, por mais ásperas que se te apresente. A doutrina de Jesus, ora renascida no pensamento espírita, é um hino à ação de amor, assinalando a marcha do futuro através das luzes da razão unida à fé em consórcio de legítimo amor. Então, irmãos, não sejamos que nem o mar morto, que recebe o amor, recebe todas as energias de paz e harmonia e retém, sendo egoísta e orgulhoso. Mas sejamos que nem o mar da Galileia, que recebe e doa, não tendo medo de ficar sem. Assim, irmãos, que a paz e a luz do Mestre Jesus esteja sempre junto de cada um de nós, nos auxiliando, nos dando fortalecimento para que mesmo diante daqueles obstáculos que parecem ser muito maiores do que aquilo que temos a capacidade de transpor, tenhamos certeza que nem nos falou o evangelista João, Deus é amor. Muito obrigado, que a paz e a harmonia do Mestre esteja sempre junto de nós. Neste momento, então, vamos continuar com nossos pensamentos elevados a Deus, a Jesus. Vamos agradecer essa oportunidade de termos mais uma vez falado sobre o Mestre Jesus, os seus ensinamentos e de todo o amor que Deus sente por cada um de nós, seus filhos. Que possamos termos uma noite cheia de paz, de harmonia, para que todos, diante das oportunidades que recebemos, possamos sabê-las aproveitá-las com humildade e sabedoria. Obrigado e que assim seja. Um grande abraço fraterno a todos os nossos irmãos, os que me assistiram e que assistirão futuramente esta live, essa explanação doutrinária. E até uma próxima oportunidade. Obrigado e que assim seja.